Olá, meus irmãos, boa tarde. Tudo bom? Que alegria estarmos juntos mais uma semana, mais um dia. Estamos dando sequência ao nosso estudo, né? O estudo que nós iniciamos há alguns meses atrás. Alguns meses não, né? No mês passado, se não me engano, falando sobre a quarentena de Jesus e as lições para a vida. Esse tema, como nós havíamos conversado na semana anterior, nós estamos apenas dando uma sequência, estamos dando prosseguimento ao estudo. Eu pensei nesse estudo, né, para que alguns irmãos que de repente não estavam acompanhando, justamente por nós estarmos vivendo um momento de quarentena. Né? Todos nós, de alguma forma, estamos isolados. Todos nós, de alguma forma, estamos vivendo esse período onde nós, a sociedade como um todo, né, ela vive um período de escassez, vive um período de isolamento, e a quarentena, esse objetivo de falar da quarentena, tem a ver justamente com a situação onde todos nós nos encontramos. Por isso o nome é a Quarentena de Jesus. Lembrando, como eu falei anteriormente, que muitos personagens da Bíblia viveram situações semelhantes de quarentena. E eu me recordo agora de Moisés, no Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, e dali ele recebeu as tábuas da lei. Nós nos recordamos também do episódio da quarentena do povo de Israel, quando peregrinou pelo deserto, no êxodo do Egito, onde eles ficaram durante 40 anos no deserto, enfrentando privações, 40 anos sem um lugar para ficar, peregrinando numa terra estranha, 40 anos no deserto. Então nós temos aqui algumas similaridades que o próprio texto bíblico aponta e que alguns teólogos também fazem essa relação. E eu acredito, quando a gente olha pela teologia bíblica, né, a teologia bíblica é aquela teologia que estuda os mecanismos, os instrumentos de interpretação do texto, que é a exegese, né, a hermenêutica, que é o direcionamento teórico para a compreensão do texto bíblico. Todas essas ferramentas, elas traçam um paralelo entre a experiência de Jesus no deserto, a experiência do povo de Israel no deserto, a experiência de Moisés no Monte Sinai. Essas experiências, elas são experiências que dialogam umas com as outras, e todas essas experiências pregressas, na realidade, elas apontavam para, para esse encontro, para essa experiência que Jesus iria vivenciar no deserto, sendo tentado por Satanás. Nós falamos nas aulas anteriores, justamente no início, sobre o caminho até a tentação. Lembrando os irmãos, fazendo uma revisão bem rápida, que Jesus acabara de ser batizado por João. Ao fim do batismo, houve-se aquela célebre frase, né, do Pai, aquela frase que veio do céu, né, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E os testemunhos de João e de outros diziam que sobre ele desceu o Espírito na forma da pomba, mostrando ali a presença, né, a trina do Deus verdadeiro, do Deus único. E foi um momento muito especial, um momento muito único, muito distinto da história do povo de Deus. E a partir daí o Espírito de Deus, após estar sobre ele, o leva para o deserto. Reparem que esse texto é um texto, como eu havia citado anteriormente, eu estou aqui fazendo um breve resumo do que foi dito antes. Esse texto, ele aparece em Marcos, Lucas e Mateus. Ou seja, nos textos sinóticos.
esse nome é um nome meio estranho, mas por que sinótico? Sinótico significa, vem da palavra sinopsis, e que tem no sentido da interpretação, do significado, uma vista, visualizar de forma conjunta, ver de forma conjunta. Então, quando nós falamos, então todas as vezes que um texto ele aparece nos sinóticos, ou seja, ele aparece simultaneamente em Lucas, Marcos e Mateus, é porque o objetivo desse texto, o objetivo daquele que estuda, a ferramenta daquele que estuda, ele tem que partir sim de uma análise que compreenda, que cruza as três narrativas desse mesmo texto. Por isso que é sinótico, porque o texto é visto de forma conjunta. E esse texto visto de forma conjunta, como nós temos conversado, né? Ele inicia falando do Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e nós aprendemos na semana passada, semana retrasada, e no verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, nós estamos em Mateus capítulo 4, lembrando os sinóticos que é Mateus 4 e Lucas 4 também, e Marcos capítulo 1, no verso 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu estou aqui no texto de Mateus capítulo 4, onde ele faz essa narrativa. No verso 3, que nós analisamos, no último encontro, diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E no verso 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí nós falamos que essa questão do pão se transformar em pedra, essa questão que tem a ver com o fato de Jesus dizer que o suficiente para viver, o necessário para viver, não necessariamente são os bens materiais, porque pão aqui tem um significado de bens materiais. Os bens materiais são importantes, mas o essencial para viver é a palavra de Deus. Essa é a lição que foi extraída do último encontro. E o que nós aprendemos também é que essa prova, essa tentação, esse desafio ao qual Satanás quis impor a Jesus, tem a ver também com a ideia de impor a Jesus uma vontade, ou seja, queria sugestionar Jesus, queria dizer para ele provar que ele era o Filho de Deus. E eu fiz uma relação dessa prova, porque ele diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, com o texto lá em Mateus capítulo 3, verso 17, aonde o próprio Deus, o Pai, fala para todos que estão à volta, porque a voz é audível, e diz assim: este é o meu filho amado em quem me compraz, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho deleite. Mostrando que enquanto o Deus Pai Todo-Poderoso falava para Jesus: olha, ele é o meu filho amado, em quem minha alma compraz, o diabo tentou colocar dúvida no coração de Jesus, no sentido de dizer para Jesus: olha, se você é realmente quem você diz ser, né? Porque Jesus já estava ali no momento de fome, com sede, com fome, sozinho, num lugar sem amparo, sem companhia, sem aonde recorrer. Naquele ambiente hostil, o diabo ele tenta colocar uma dúvida sobre Jesus, no quem ele era, na sua identidade. E aí nós tiramos uma lição importante desse texto no último encontro, que foi justamente que quando nós estamos vivendo em situações difíceis, nós somos instados a tentar provar que nós somos filhos de Deus. E aqui, se alguém pode dizer que aonde surgiu a teologia da prosperidade, eu tenho uma tese. Eu acredito que isso aqui seja uma das primeiras denúncias, digamos, da teologia da prosperidade contra a teologia da prosperidade, no sentido de que a teologia da prosperidade ela faz essa relação. Se você é filho de Deus, então você não pode ficar desempregado. Se você é filho de Deus, então você não fica doente. Se você é filho de Deus, então você não perde o emprego.
Se você é filho de Deus, então você tem que ter isso, isso, isso e aquilo. Fazendo uma relação direta, é isso que a teologia da prosperidade faz, uma relação direta entre o que você tem e quem você é em Deus. O que você tem e quem você é em Cristo. Quem você é em Deus. É isso que faz a teologia da prosperidade. Ela faz uma relação. Se você é filho de Deus, se você é uma pessoa abençoada, próspera, então você tem isso, isso e aquilo. Se você não é filho de Deus, ou se você está em pecado, ou você está com algum problema espiritual, então você não tem nada. Então, de alguma forma, esse modo de pensar corrompido, nessa maneira de compreender a Bíblia totalmente distorcida, errônea, ela emana da ideia, ela é maligna. Ela é maligna. Tão maligna que aqui nós vemos Satanás fazendo essa sugestão. E no verso 5, que é o verso dessa tarde, né? Diz assim: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Reparem o seguinte: todas as vezes que Jesus todas as vezes que o diabo tentou Jesus, de alguma forma ele quis colocar ali um texto bíblico. Ele quis distorcer o texto para que Jesus fosse ali enganado. Ele quis enganar Jesus usando a própria Escritura. E esse é um mecanismo, esse tipo de atitude do diabo é feita até os dias de hoje. Em nome da fé, em nome da Bíblia, em nome das Escrituras, coisas horrendas na história já foram feitas. Pessoas que usavam a Bíblia e, em nome de Deus, usando a Bíblia, fizeram coisas terríveis. Tá? E mostrando aqui que quando quando o texto bíblico ele é tirado do seu contexto, quando o texto bíblico ele não é lido com princípios importantes, com o Espírito Santo conduzindo, guiando e com alguns princípios de interpretação importantes, ao invés dele se tornar uma bênção, ele acaba levando pessoas a cometerem até atos de loucura. Tá? Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, compreender isso bem, que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é infalível. Mas a interpretação do texto, quando é feita de uma forma maldosa, como o diabo tentou fazer com Jesus aqui, quando ela é feita de uma maneira que busca algum tipo de vantagem, de ganho, que não visa o reino de Deus, ela causa prejuízos e males às pessoas, como qualquer outra coisa que é uma bênção e que pode se tornar um instrumento também de dificuldade, de perda para alguém. Tá? Então essa questão ela é importante a gente pontuar aqui, porque foi isso mesmo que o diabo tentou fazer com Jesus, tanto que esse texto que está no verso 5, com relação ao fato do diabo levá-lo até a cidade santa e colocá-lo sobre o pináculo do templo, que era um lugar muito alto mesmo, sabe? Um lugar extremamente alto. O fato de fazer isso indica que havia aqui uma predisposição de distorcer a palavra de Deus. Tanto é que o texto que está sendo distorcido está lá em Salmos, no capítulo 91, no versos 11 e 12. Abram suas Bíblias lá em Salmos. Abram suas Bíblias em Salmos, no capítulo 91, versos 11 e 12.
deixar aqui marcadinho. Vamos lá em Salmos. Vamos juntos em Salmos, capítulo 91. Versos 11 e 12. Todos acompanhando, irmãos? Todos estão acompanhando? Todo mundo encontrou? Olha o que está escrito lá. Prestem atenção no seguinte. Eu vou ler o Salmo do início, para vocês verem a beleza do Salmo, o que o diabo quis plantar na mente de Jesus no momento que ele estava extremamente fragilizado no deserto. Que é o que acontece. Quando nós estamos numa situação de fragilidade, é que nós somos tentados. Quando nós estamos na quarentena, que é uma situação de fragilidade, nós somos tentados. Vem um monte de coisas na nossa cabeça, um monte de ideias, né, que são totalmente distorcidas. E talvez você esteja pensando assim, poxa, por que eu, como filho de Deus, estou vivendo essa situação? Por que Deus está permitindo que eu estou vivendo essa situação? Por que o Senhor está permitindo que eu viva essa situação? E essas perguntas, elas às vezes acabam esbarrando na sua identidade com Deus. E o recado que esse estudo traz para nós é que você é filho de Deus não porque você não pelas coisas que você conquista ou pelas coisas que você perde, mas é pela obra de Jesus. Pela obra do Deus Trino, a obra de redenção, a obra de salvação, a obra de amor para com nossas vidas. É por isso que nós somos filhos de Deus. É por isso que você é o filho amado de Deus em Cristo Jesus. O filho querido ao qual o Senhor tem prazer, ao qual o Senhor se deleita. Não pelos fracassos ou sucessos que a gente tem nesse mundo, mas é pela obra de Cristo. Olha o que está escrito lá no Salmo 91. Leiamos. É um texto conhecido, tá? E todos nós gostamos muito desse texto. Olha lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Você que descansa, você que habita no esconderijo do Altíssimo, todos os irmãos aí habitam no esconderijo do Altíssimo. E nós também descansamos à sombra do Onipotente. No verso 2, o que nós dizemos ao nosso Deus? Nós dizemos assim: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. É um salmo belíssimo. Verso 3 diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Né? O laço do passarinheiro é a armadilha, são as armadilhas. E da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. Ele está falando aqui de segurança. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha como esse texto ele fala. Olha como esse texto nós temos que ter atenção com ele. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Verso 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. 10. Nem mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Prosseguindo. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, livrarei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação.
qual é a armadilha do texto com relação ao que está aqui em Mateus? Onde está a armadilha que Satanás tenta propor para Jesus? Satanás tenta colocar Jesus numa armadilha. Que armadilha é essa? A armadilha é a seguinte, de que o amor de Deus, que Deus prova, que Deus só prova o seu amor com livramentos. Essa é a armadilha. A armadilha que Satanás tenta colocar para Deus é a seguinte. São duas armadilhas. Tenta colocar para Jesus, né, na realidade. Primeira armadilha e essa armadilha é assistente para nós, tá? Primeira armadilha. De que a sua filiação e o amor que Deus tem com você está condicionado ao nível de livramento que Deus tem por você. Ou seja, se Deus te livra de uma Covid-19, é esse o raciocínio que Satanás tenta colocar para Jesus, tá? Se Deus te livra da Covid-19, Deus te ama. Se Deus não te livra, Deus não te ama. Esse é o raciocínio. É o raciocínio de associar o livramento e amor de Deus de associar o amor de Deus ao livramento que ele concede. E é justamente isso que Jesus rechaça de primeira. Outra coisa que ele tenta propor para Jesus, e tem a ver com o verso anterior, diz assim, se és filho de Deus. Percebam, no verso 3, Satanás diz, se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Ou seja, prova que você é. No verso 5, novamente, Satanás ele persiste com isso. Pôr em dúvida a sua filiação. É você viver uma situação na sua vida muito difícil, uma quarentena, no sentido de você estar isolado e frágil, no sentido de ter ausência de alguns bens materiais, da sua alma está fragilizada como num deserto escaldante, e naquele momento, naquele exato momento, a incitação de Satanás é pôr Jesus em dúvida, é pôr o crente em dúvida com relação ao amor que o Senhor tem para conosco e a nossa filiação. Por isso que ele diz, se és, ou seja, se você é mesmo filho de Deus, é isso que Satanás está fazendo o tempo todo. É isso mesmo, Júlio. Seria um triunfalismo. É perfeito. É isso. A ideia é do triunfalismo. Perfeito, Júlio. É isso. Tá? A ideia é justamente essa. Mas tem um outro mecanismo aqui. Tem um outro mecanismo aqui importante, muito importante, que é a da autossabotagem. Por que autossabotagem? Quando ele diz para Jesus assim, se você és filho de Deus, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que é autossabotagem? Autossabotagem é o seguinte, a pessoa se coloca numa situação de dificuldade, age sem sabedoria, sem prudência, sem responsabilidade, sem equilíbrio, sem temperança, sem usar da inteligência que Deus nos concedeu para tomar atitudes temerárias. Olha só, a pessoa age. Isso aqui é um alerta, tá? Para pessoas ou para nós que formos tentados a agir de uma maneira temerária. Irmãos, se jogar do alto de um pináculo, não é tentar contra a própria vida? Percebam, não é isso.
que o diabo está sugerindo para Jesus é isso. E às vezes o que a gente chama, o que algumas pessoas chamam de fé, na realidade elas estão tentando contra a sua própria vida, tentando contra a sua própria família, tentando contra as suas finanças, tentando contra a sua saúde. A pessoa fala assim: Deus vai me dar, 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 Deus já me deu, Deus vai me dar. Aí ela tenta Deus. Sabe como? Ela se coloca em situações embaraçosas, situações difíceis, contando que Deus irá livrá-la. Porque ela acha que Deus tem obrigação de tirar ela daquela situação que ela mesma se colocou. É se colocar no alto do pináculo e tentar se lançar de cima a baixo e pedir que os anjos o segurem. Isso acontece quando a pessoa ela entra numa dívida, assume um compromisso que não pode pagar. Ela sabe que não vai poder pagar, ela sabe que não vai ter condições de assumir aquele compromisso e dar conta ao final, e ela diz assim: não, Deus no final vai dar um jeito. Isso é tentar o Senhor. Isso é tentar o Senhor. Ou então ela se coloca em situações perigosas. Pode evitar de entrar numa rua. Ela tem vários caminhos, mas ela entra na rua mais perigosa do bairro, dizendo: não, Deus vai me livrar. Não, Deus vai cuidar de mim. Não, meu irmão, mas não é melhor você ir para casa mais cedo? Meu irmão, não é melhor você, ou minha irmã, não é melhor você ir de dia? Poxa, não é melhor você ficar ali no ponto, no ônibus, junto com outras pessoas? Não, Deus vai me livrar. Então, a ideia de entrar em situações difíceis, uma pessoa se coloca em situações difíceis, contando que Deus tem obrigação de resolver os seus problemas. O nome disso é tentar o Senhor. O nome disso é tentar o Senhor. Então, essa questão, o nome disso se chama autossabotagem. Por quê? Porque no final ela fala assim: aconteceu porque Deus permitiu. E aí confundem um conceito importante, e aqui a gente entra na teologia sistemática, com relação ao calvinismo, com relação à questão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, tá? E a gente tem que tomar cuidado para não caminhar no ultracalvinismo. O que é o ultracalvinismo? O ultracalvinismo é o seguinte: o indivíduo não tem responsabilidade de nada. O calvinismo equilibrado, o calvinismo bíblico, ele caminha com a responsabilidade do indivíduo e a soberania de Deus. Aonde está você fala: poxa, meu irmão, mas aonde é a soberania de Deus e onde é a responsabilidade humana? Nós não sabemos. Deus não fala disso. O que nós sabemos é que, ora, a Bíblia fala, a Bíblia conta, a Bíblia explica que consequências aconteceram, a Bíblia às vezes expõe claramente, que consequências aconteceram porque um líder, um indivíduo, alguma pessoa fez algo que não deveria fazer. Em outros momentos a Bíblia afirma que uma situação aconteceu porque Deus quis que acontecesse, não importa o que alguém fizesse, Deus queria que acontecesse aquilo e iria acontecer de qualquer maneira. Então o que cabe a nós então? Cabe a nós agir com prudência. Cabe a nós não se auto-sabotar. Não se auto-sabote, meu irmão. Não se coloque em situações achando que Deus tem obrigação de te livrar. Não faça isso. Sabe? A grande lição dessa manhã. O Júlio Freitas deu uma contribuição aqui, eu vou ler.
Diz assim: e não vos conformeis com este século, irmão Júlio, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Entendeu? Isso aí, meu irmão. Obrigado pela contribuição, pelo texto bíblico. É isso, irmãos, é isso. Assim, a gente... o que fica para terminando esse estudo, esse breve estudo, é justamente isso. Tá? É a gente entender que Deus, que nós estamos vivendo numa quarentena, numa situação de isolamento, como Jesus viveu. O diabo, ele em algumas circunstâncias irá nos tentar, e nós temos que ter cuidado, muito cuidado, para não nos colocarmos em situações embaraçosas, contando com o livramento de Deus, como se isso fosse a vontade dele. E isso é muito importante termos isso em mente, entendermos que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem, e a responsabilidade do homem não anula a soberania de Deus. Para os irmãos que são mais curiosos, essa implicação dogmática, para os irmãos que são mais curiosos, essa implicação dogmática, ela tem um nome. Na filosofia calvinista, isso se chama antinomismo. Tá? Isso que eu estou falando aqui. Isso está dentro do arcabouço da teologia calvinista. Está lá na filosofia calvinista, no âmbito filosofia calvinista, na disciplina filosofia calvinista. Fala sobre antinomismo. Mário, o que é antinomismo? Antinomos. Nomos vem de norma, de lei. A norma aqui do antinomismo é a norma da lógica. Antinomismo é antilógico, no sentido de que ela quebra, o antinomismo bíblico é a quebra de um raciocínio lógico. O que a lógica aristotélica ensina? O que a lógica aristotélica ensina? Ela ensina o seguinte, que nos termos do que eu estou falando agora, Aristóteles, né, um filósofo que que fez as primeiras estruturações lógicas. Né? As primeiras estruturações lógicas foi para Aristóteles. O que ele ensina? Ele ensina o seguinte, Aristóteles ensina o seguinte, que 2 mais 2 é 4. Aristóteles ensina que não é possível dois corpos, isso é uma implicação física, mas é da lógica aristotélica, tá? Dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço. É uma implicação na física, na mecânica, mas essa lógica vem lá de Aristóteles. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Diz o seguinte, que o que diz a lógica aristotélica? Diz o seguinte, ou é 3 ou é 1. Então, mas nós falamos, é o único Deus em 3 pessoas. Para Aristóteles, para a lógica aristotélica, isso é inconcebível. Mas na filosofia calvinista e na teologia bíblica, porque a nossa teologia bíblica, ela herda a hermenêutica hebraica, nesse sentido, a orientação, a forma de compreender é hebraica, não é grega. Então nós não estamos agarrados a esse pensamento, embora esse pensamento ele esteja incutido na cultura e na nossa formação desde a nossa base lá do primário, do ensino médio. Nós somos formados num ambiente onde 2 mais 2 é 4, onde 1 é 1, 3 é 3. Nós somos inseridos dentro dessa forma de entender o mundo e de raciocinar. O nome disso é lógica aristotélica. A Bíblia, ela rompe com isso. Por isso que na filosofia calvinista abre-se espaço para o antinomismo, ou seja, para a quebra da lógica, no sentido de que é possível sim Deus ser soberano e o homem ser responsável pelas suas ações. Os irmãos estão entendendo isso?
Isso é um pouco, um pouco elaborado, mas é importante. Tomara a Deus que eu esteja sendo de fácil comunicação, mas é isso. Nesse raciocínio não há uma obrigatoriedade de você ter que colocar em disputa as duas coisas. Elas não disputam, porque Deus é soberano, todo mundo sabe, mas a soberania de Deus ela não desqualifica a responsabilidade que nós temos sobre nossas ações. Não é à toa, não é à toa que não é à toa que nós cremos, literalmente cremos, que o Senhor ele cuida de nós, mas sabemos que se nós tivermos ações erradas, se nós quebrarmos princípios bíblicos, de ordenanças bíblicas, de obediência, nós iremos sofrer as consequências. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Nós iremos sofrer as consequências. Por isso que o Senhor explica claramente, e as consequências dizem respeito às minhas ações, às minhas responsabilidades, às nossas responsabilidades, não a Deus. O que Deus nos deu? Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos selou com o Espírito Santo. O Espírito Santo é todo o recurso necessário que você tem para seguir e ser obediente ao Senhor. O que mais Deus me deu? Meu querido, Deus te deu o Espírito Santo com o fruto do Espírito que se desdobra em alegria, em amor, em perdão, em domínio próprio, em longanimidade, em longevidade, enfim, ser longânimo. O Espírito Santo te deu todos os recursos. Sabedoria. Então o que você faz com isso? Seja prudente. Se as autoridades estão falando assim, irmãos, vamos cuidar da saúde, vamos usar máscara, vamos ficar em casa, fiquem. Não tentemos ao nosso Deus. Fiquem em casa. Obedeçam às autoridades constituídas. Sabe? Não tente ao Senhor dizendo, não, eu vou fazer isso, eu vou para a rua, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Irmão, só em extrema necessidade. Você trabalha, você precisa trabalhar, é o teu ganha-pão, tua empresa abriu. Se você for para a rua para buscar o pão, você não vai estar tentando ao Senhor, porque o Senhor é contigo e você vai atrás do pão de cada dia. Deus está contigo. Você vai para buscar o pão para sua casa, para sua família. Deus está contigo. Agora, você não tem necessidade de ir. Não tem necessidade de ir a um determinado lugar. Não é primordial. E essa pergunta ela é importante ser feita. É importante? Eu tenho que fazer? É urgente? É emergente? Não é importante, não é emergente, não é urgente. Não vou. É importante? É, mas não é urgente. Pô, é importante, mas não é urgente? Então é algo que eu tenho que estar com os olhos sobre aquilo, mas não precisa ser feito agora. Tudo nesse período de quarentena, você precisa perguntar isso para você mesmo. É importante? Se for importante, que tem coisas que são importantes, irmãos, mas não são urgentes. E aquilo que é urgente, você tem que fazer naquela hora. Não pode postergar, não pode procrastinar, não pode deixar para depois. Tem que ser feito naquela hora. Mas tem coisas que não são urgentes. São importantes, porém não são urgentes. Então, assim, que Deus nos abençoe nesse estudo. Tá? Eu quero concluir agora e agradecer aos irmãos pela paciência, pelo carinho, por estar conosco, pela companhia. Tá bom? Estou muito feliz pela presença de vocês. Quero agradecer ao reverendo Lorival pela oportunidade, pelo carinho. Quero agradecer ao reverendo Djavan, um irmão, um amigo, né? Sempre presente. No início aqui da live aqui, eu fiquei um pouquinho enrolado para encontrar aqui o dispositivo. O reverendo Djavan entrou em contato comigo. Meu irmão, tá precisando de uma ajuda aí e tal. Eu falei assim, tô sim, mas a coisa já está acontecendo. Então, quero agradecer aos irmãos o carinho, o apreço, a presença.
e desejar aos irmãos um domingo maravilhoso, um domingo excelente, e guardem isso no coração. Sejamos prudentes, não tentemos ao Senhor, vamos ter sabedoria, não vamos nos auto-sabotar, tá bom? Continue, creia sempre que o Senhor estará conosco nessa quarentena, tá bom? Um beijo no coração dos irmãos, fiquem com Deus, tá? Amém.